Tá gravando? Gravando aí, Marquinhos? Gravando. Muito bem, então vamos lá. Hoje a gente fala, né, nossa segunda parte relacionada com batismos. Aí hoje vamos falar a respeito de alguns mitos e algumas verdades que nós precisamos conhecer a respeito do batismo, né? Na semana passada nós vimos que o batismo ele é uma ordenança de Cristo, né? Cristo deixou para a sua igreja a tarefa de fazer discípulos e batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos um pouquinho das origens, né? Tem um pano de fundo judaico associado com o batismo, que não aparece nas escrituras, obviamente, mas a gente sabe disso através da história. Aí nas escrituras a gente tem João Batista batizando as pessoas, um batismo de arrependimento, né, para que as pessoas soubessem que para entrar no reino do Messias, do jeito que estava, com velhos hábitos, pecados e tudo mais, não seria um bom negócio, digamos assim. Então era importante que eles tivessem, né, esse arrependimento genuíno, e esse arrependimento deveria ser percebido através das práticas, né? Não praticar mais aquilo que estava errado e apenas praticar aquilo que estava certo. E Jesus se batiza, né? Jesus também é batizado para que servisse, como o Marquinhos disse na semana passada, para servir de exemplo, né? Para que nós tenhamos certeza que o batismo, né, mais do que um ritual, ele é um tema espiritual. E vamos falar de alguns mitos e verdades. Eu vou sentar aqui para a gente discutir, Marquinhos. Olhando aqui para a telinha, vamos lá. O que nós temos? Vamos ver. Primeiro, sem o batismo, a salvação não está garantida. Será que isso é uma verdade ou um mito? Marquinhos, é para se pensar, né? Muitas vezes as pessoas lembram daquele versículo, né, que diz que quem, né, crer e for batizado será salvo, né? E aí faz uma conexão no sentido de que, olha, então se eu não batizar não está completo, né? E a verdade é que esse tema aqui, ele na verdade é um mito, né? O batismo não é um pré-requisito para a salvação. Se você lembrar do ladrão lá na cruz, né, lembra de Jesus crucificado, tinha um ladrão lá, e o ladrão falou para Jesus, olha, se possível, ó, presta atenção até na frase dele, né? Ele fala, se possível, lembra de mim quando você entrar no seu reino, né? E aí Jesus responde para ele, ainda hoje você vai estar comigo lá. E você pensa, mas ele não foi batizado, né? Foi, Marquinhos? Não, né? Na cruz já pensou, Jesus, para. Vamos ali no Rio Jordão batizar esse cidadão aqui, porque senão ele não vai... Não tem essa regra. Tá? A salvação, ela é mediante a fé em Jesus Cristo, ponto final. Né? Então, salvação é salvação e vem pela fé. O batismo, como nós vimos na semana passada, o batismo ele sepulta, né, o velho homem para que essa pessoa passe a andar em novidade de vida. Mas não é o batismo que completou a salvação dessa pessoa. O batismo ele tem outro sentido aqui, não é o sentido de salvar, mas é o sentido de reconhecer publicamente que esta pessoa que está batizando tem uma identidade com Cristo. Obedece
a sua palavra, os seus ensinos, anda segundo a sua vontade, ou seja, tem Cristo como Senhor da sua vida. Esse é o principal sentido dessa passagem, né? Mostrar que, olha, ser batizado não significa que você carimbou o passaporte para o céu, né? Mas ser batizado significa que você se identifica com Cristo. Cristo é o Senhor da sua vida, em outras palavras, tá? Então a pessoa poderia ficar sem se batizar a vida toda? Não, né? Porque quanto mais a pessoa adia, mais tempo ela está dando para o velho homem. Porque o batismo sepulta o velho homem. E lembra, a gente está numa luta entre a carne e o espírito. A carne querendo fazer as coisas dela, o espírito querendo, né, nos levar para uma novidade de vida. E quanto mais tempo eu adio o meu batismo, mais tempo o velho homem tem para poder fazer as suas atrapalhadas, vamos dizer assim. Então, adiar o batismo espiritualmente não vai fazer a pessoa perder a salvação, mas vai deixá-la de andar na novidade de vida que o batismo traz para a gente. Então é uma questão de escolha. O cara quer adiar? Quer. Mas aquela novidade de vida, aquela relação mais próxima, com mais identidade, com mais conexão que o batismo traz, ela acaba não se completando na vida da pessoa. É igual, por exemplo, você tomar remédio, né? Tem muita gente que o médico fala, tem que tomar 3 vezes ao dia por 1 semana. Aí tem gente que faz o quê? Toma o primeiro, toma o segundo. Quando melhora, né, Marquinhos? Já tô bom, não preciso tomar mais. Seu carro, o Val já se entregou. Como é que é, Val? Já se entregou. Não. Tem casos que a pessoa até passa, né? Mas dependendo do tratamento, né, interromper o tratamento pode gerar uma consequência. Porque não completou o ciclo. Tem que completar o ciclo. E o batismo ajuda a completar esse ciclo. Pensa exatamente na questão do remédio. Eu tenho que completar o ciclo para o meu organismo estar realmente apto a vencer aquela enfermidade. Pensa o enfermeiro lá que vai aplicar a injeção. O médico fala, 3 miligramas ou mililitros desse medicamento. Aí o paciente fala, não, põe só 1. Não, mas o médico falou que tem que ser 3. Não, mas é bezetacil, isso dói demais. Eu quero só um pouquinho, porque, né? Não entendi? Um pouquinho também dói, né? Então não tem como escapar. Então tem que completar o ciclo, senão a gente não passa. Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Tem mais. Vamos voltar aqui para a telinha. O batismo cristão não pode participar da ceia do Senhor. Verdade ou mito? E agora? Pode ou não pode? A mensagem é essa aí, ó. Sem o batismo, o cristão não pode participar da ceia do Senhor. Gente, por incrível que pareça, no segundo século, as igrejas começaram a ensinar exatamente isso. Para você participar da ceia, você tem que se batizar. Senão você não participa da ceia. Então, naquela ocasião, e isso ficou durante muitos séculos, né? A pessoa não está batizada, não participa da ceia. Só que se a gente pensar do ponto de vista bíblico, né, isso aqui é um mito.
Não tem nas Escrituras nenhum versículo dizendo que a ceia do Senhor é só para batizados. A ceia do Senhor é para aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus e têm em Jesus o Senhor e Salvador das suas vidas. É para esses que a ceia está, né, destinada. Né? E nenhum versículo diz, se você não está batizado, não participa. Participa. A única coisa que é uma recomendação importante para a ceia, né, é que a ceia do Senhor, a pessoa tem que examinar a si mesmo, né, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o versículo diz, quem come e bebe indignamente, dá ruim. Né? Mas o versículo não diz, né, quem come e bebe sem se batizar, não tem isso. Né? Então, batismo não é pré-requisito para a ceia. A ceia é uma coisa, batismo é outra. Uma pessoa que não se batizou, mas está em Cristo, entregou sua vida para Jesus, pode e deve tomar a ceia, independente de ter se batizado ou não. Tá? Tem igrejas, inclusive, que até hoje, não servem a ceia para quem não é batizado. Tem igrejas que ainda seguem essa tradição. Então, e eles já falam, se você não é batizado, por favor, não tome a ceia. Fica uma coisa meio sem lógica, né? Mas, biblicamente, isso não existe. Isso foi uma tradição que a igreja implementou, mas é uma tradição sem base bíblica. Tá? Sem base bíblica. Não tem nenhum versículo. Aí você fala, mas então como que eles justificam? Justificam através das suas interpretações, né, forçadas. Tá? Mas se você procurar nas Escrituras um versículo, não tem. Que diz, olha, quem não for batizado, não tome ceia. Tudo bem até aqui? Vamos mais um? Mais um, Marquinhos? Bora? Então vamos. Para garantir presença no corpo de Cristo, as crianças devem ser batizadas o mais cedo possível. Essa eu vou até ficar de pé. Isso aqui é polêmica. E aí, Marquinhos? Marquinhos já cravou, mitão, né? E é mesmo, tá? Mas tem uma... Os mitos não surgem do nada, assim, né? Tem uma razão. Eu vou contar para vocês. Acho que na obra... Em uma das obras do historiador Justo Gonzalez, acho que é uma breve história do pensamento cristão, é um livro fininho, assim, eu tenho ele em casa. Ele traz um relato, baseado nas suas pesquisas, que diz o seguinte, por conta desse pensamento do quem crê e for batizado será salvo, que é, né, também era uma confusão que já existia desde os primeiros séculos, os pais, né, olhavam para suas crianças e tinham muita preocupação dessa criança não ir para o céu. Mas essa preocupação se dava por um fator que, assim, parece lógico para quem está naquela época, né? O índice de mortalidade infantil era altíssimo. No segundo século, as crianças morriam de tudo quanto era doença, não tinha vacina, gente. Então, né, o índice de mortalidade infantil era muito alto. Então, nos primeiros anos, né, muitas crianças morriam. Né? Por quê? Não tinha vacina. Estamos falando do século I, século II da era cristã, não tinha vacina. As condições de saneamento não eram as melhores. Né? Então, as pessoas conviviam com todo tipo de doença. Então, quando o pai via seu filho doente, ele falou, meu Deus, se meu filho morrer, o que vai acontecer?
Aí a igreja falou assim, vamos batizar, porque, né, aí está garantido. Então, essa prática do batismo surgiu por uma questão de saúde pública, né? A igreja falou assim, não, vamos começar a batizar as crianças, que é para garantir que se elas morressem, iam para o céu. E essa, obviamente que hoje, né, o pensamento mudou, mas a prática em algumas igrejas continua até hoje, batizar criança. Mas a origem vem daí. E nessa obra, o historiador ele dá esse destaque de que as crianças passaram a ser batizadas porque tanto os pais quanto os líderes da igreja julgaram que era importante carimbar o passaporte da criançada para ir para o céu. Por conta da primeira questão que a gente viu lá atrás, que é a questão de achar que, né, a salvação também era um requisito, o batismo também era um requisito para a salvação. Mas não é. Não é. Então, assim, se uma criança morre sem ser batizada, ela não vai necessariamente para o inferno porque não foi batizada. Como se pensava naquela época. Então, e aí, cada vez mais cedo, as crianças eram batizadas, tá? Porque não se sabia se ela sobreviveria aos primeiros meses, aos primeiros anos, então já ia lá e já batizava a criança. Então, respondendo aí, Marquinhos, mito, né? Vou voltar aqui, né? Não garante nada. Batizar criança não é garantia de salvação nem para criança nem para adulto. A questão aí é outra. Tá bom? Nós não temos essa prática de batizar crianças, porque no nosso entendimento, o batismo ele é um reconhecimento individual. O indivíduo precisa reconhecer. Tem que ser racional, precisa entender o que ela está fazendo ali, né? E além de tudo, ela tem que ter a disposição de querer se batizar, né? Então é a combinação desses três. Uma criança não tem como discernir, né, nada do mundo espiritual. Então batizar uma criança não é o espiritualmente fundamental para a salvação dessa criança. Tudo bem, gente? Ficou claro? Sabiam dessa? Curioso, né? Faz sentido, mas não quer dizer que está realmente correto. Vamos continuar? Depois de ser batizado, se a pessoa pecar, pode perder a salvação? Também vou ficar de pé nessa, porque essa aqui tem história. Essa aí também tem história, né? E aí, Marquinhos? Depois de ser batizado, se a pessoa pecar, pode perder a salvação? É mito. Vou marcar aqui depois eu marco, quando eu sentar eu marco. O que acontecia, gente? Também nessa época, é para rir mesmo. Tá certinho, é para rir mesmo. Também nessa época, porque parece tudo acontecer nessa época, a igreja começou a ensinar que tinham certos pecados que não tinham perdão. Não tinham perdão. Vou mencionar um: adultério. Para a igreja, o adultério não tinha perdão. Adulterou, carimbou para o inferno, não tem mais o que fazer. E outros pecados, eles podiam ser perdoados apenas uma única vez, depois do batismo, né? Então, para a pessoa se batizar, ela tinha que ter certeza que aqueles pecados tinham sido vencidos. Porque se ela cometesse de novo, a salvação poderia estar comprometida, né? E isso foi durante bastante tempo, né? As pessoas ficavam com medo de se batizar, porque, se eu me batizar e cair num pecado que eu sei que não deveria,
e vou perder minha salvação, né? Então, o que acontecia? As pessoas começavam a adiar seu batismo. Então, em vez de batizar com 30, vamos batizar mais velho, porque aí, né, tenho menos tempo para... Parece brincadeira, mas é verdade. Por medo. As pessoas tinham medo de tomar uma decisão como essa e cair num pecado, né? E segunda vez já era, né? A pessoa perdia a salvação. E as pessoas tinham esse medo. Meu Deus, se eu perder a salvação, eu tô lascado, né? Aí o que acontece? Com o passar do tempo, a igreja percebeu que isso estava gerando muito medo dentro da congregação, dentro da igreja. Aí, para resolver esse problema, porque imagina, vai batizar? Não. Não, por que não? Não vou. Né? As pessoas começavam a adiar demais o seu batismo. Só que a expectativa de vida também não era alta. Tinha a mortalidade infantil, era altíssima, a expectativa de vida era baixa. As pessoas não viviam até 60, 70 anos. Né? Morriam muito cedo. E aí tinha gente morrendo sem batizar, porque a pessoa ficava adiando. Aí morria, e aí como que ficava? Então, que situação era essa? Né? Porque, de um lado, a criança era batizada o mais cedo possível. O adulto adiava o batismo o máximo que dava, porque podia cair na cilada de pecar e perder a salvação. O que a igreja resolveu inventar? A penitência. Penitência. Então, está batizado, pecou, que pecado que foi? Eu, sei lá, roubei lá na feira. Tinha lá uma mamão, eu coloquei no cesto e roubei uma mamão. Esse pecado do roubo é muito sério, então você vai rezar aqui 4 Pai Nosso e vai ficar um dia de jejum. Então, com isso, o sistema de penitência resolvia esse problema do medo das pessoas de pecarem, né? E agora elas podiam batizar antes, então você não precisa mais esperar o seu... vencer o velho homem. Batiza, porque se você pecar, você reza aí uns Pai Nosso, faz uns 2, 3 dias de jejum e está liberado. Né? Mas, gente, voltando aqui para o nosso problema, né, isso aqui é mito. Né? A pessoa não perde a salvação depois do batismo. Pecou. Não perde a salvação. Se ela pecar, a palavra do Senhor diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos o Espírito Santo. Então, se eu me batizei e pequei, é só se arrepender do pecado. Não precisa ficar sentindo culpa, não precisa ficar sentindo medo. Meu Deus do céu, não vou mais para o céu. Está batizado e pecou, qualquer pessoa pode estar numa situação como essa. Você então só precisa se arrepender do seu pecado, falar assim: Senhor, me perdoa, porque eu não quero mais fazer isso. Então não é medo de, meu Deus, se eu pecar aqui, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder minha salvação, então eu vou deixar o batismo para quando eu tiver 80 anos eu me batizo. Mas se eu não chegar aos 80, vou correr esse risco desnecessário de deixar de viver a novidade de vida só por conta do medo de pecar, sabendo que todos nós estamos sujeitos a isso. Né, Marquinhos? Então, mito. Né? A pessoa, depois de batizada, ela vai pecar sim, mas se ela se arrepender desse pecado, pedir perdão, né, se reconciliar, né, vai estar tudo certo. Certo? Vamos seguir? Ainda tem mais. Vamos lá. Vou dar um clique aqui. O que mais? Depois de ser batizado, o velho homem é sepultado? Verdade ou mito?
Aê, Marquinhos, verdade verdadeira. Né? Batizou, o velho homem está sepultado. Aí você vai viver a sua novidade de vida, né? As promessas, as bênçãos, tudo aquilo que Deus tem de novo para você, vai viver. Então, batizou, o velho homem é sepultado. E você levanta das águas, né, para andar nessa novidade. Agora eu tenho uma identidade com Cristo, agora o mundo espiritual sabe que eu tenho essa marca, que eu tenho, né, esse selo, né, essa identidade com o Senhor. Então, o velho homem está sepultado, Marquinhos? Verdade. O que mais? Uma pessoa pode ser batizada mais de uma vez? Verdade ou mito? Esse eu também vou ficar de pé. Vamos ficar de pé. E aí? A pessoa fala que a pessoa se batizou e está afastada há muito tempo da igreja e tal, para se batizar novamente. Se uma pessoa foi batizada como criança, quando criança. Tem certeza que tem que batizar. Então, uma pessoa pode ser, foi batizada quando criança, vai batizar de novo como adulto. Né? Mas assim, existe um versículo, né? Vou pegar o meio dele, um pedaço dele, na verdade, né? Que diz que nós temos uma só fé, um só Senhor e um só batismo, né? Muita gente lê esse versículo e acha que ali está falando de você só pode se batizar uma vez, porque é um só batismo. A verdade é que assim, a Bíblia deixa esse tema em aberto. Tá? Em aberto. Não tem nenhum versículo que diga assim, ó, você só precisa se batizar uma vez. Então, se a pessoa, aí é do indivíduo, tá? É do indivíduo. Se a pessoa, vamos imaginar o seguinte, ela veio para a igreja, entregou sua vida para Jesus, se batizou. Caminha com o Senhor, aí um momento ela quebra essa aliança e volta para o velho homem. A gente sabe, né, pelas escrituras, que o estado dessa pessoa fica pior. Não lembra Jesus falando, né, que a casa estava limpa, arrumada, aí aquele espírito maligno que antes agia na vida da pessoa volta e traz os amiguinhos junto. Né? Então, aquele estado fica pior. O velho homem ressuscitou. E a pessoa voltou a praticar tudo aquilo que ela tinha rejeitado enquanto estava com Cristo. Se essa pessoa volta para a igreja e sente o desejo de ser batizada de novo, a gente batiza. Porque para ela, no coração dela, ela sente a necessidade de sepultar de novo esse velho homem. Pelo histórico da vida dela, de ter saído dos caminhos do Senhor e ter feito um monte de coisas que ela já tinha rejeitado no passado. Se destruiu de novo, aprontou tudo que tinha que aprontar. Então, a Bíblia deixa em aberto. Não tem um versículo necessariamente que proíbe a pessoa de ser batizada, se ela quiser ser batizada. Diga lá, Sinara. Quando a pessoa sai do ministério, ela é batizada, só que ela vai para outra igreja. E nessa igreja não aceita esse batismo dela, quer que ela se batize. Uau, essa. Vou ficar de pé de novo. Essa pergunta é boa. Porque está conectado aqui. Né? A pessoa, ela já aceita que ela já se batizou, mas a igreja não aceita, quer que ela batize de novo. Então, essa pessoa tem que perguntar o porquê. Né? Porque o nosso batismo é o batismo bíblico, né? Que está nas escrituras. Então, se é porque ela foi batizada em outro ministério, e esse ministério quer rebatizar essa pessoa, aí é desnecessário. É desnecessário, porque não faz sentido. Eu fui batizado na igreja A, agora eu estou na igreja B. Não, esse batismo aqui não funciona porque a gente batiza de um outro jeito. Eu falo assim, olha, eu não vejo necessidade, né, disso. Tá? Nenhuma. Né? Aí eu acho que está errado. Porque
Obviamente que depende muito de como que a outra igreja que ela estava batizou, né? De repente fez um batismo que não é bíblico, aí pode ser, né? Sei lá, a pessoa batizou com galho de arruda, essas coisas assim, né? Fez lá três salpicadas no galho de arruda, né? Aí talvez... Então acho que tem que olhar o caso a caso. Mas se for bíblico de um lado e bíblico do outro, não vejo necessidade. Agora, se um dos lados aí não tem base bíblica, não vejo o motivo da pessoa ter que ser batizada de novo. Tá bom? Ficou claro? Muito bem. Então, para essa questão aí, a gente deixa em aberto, tá? Porque depende da pessoa, não é a igreja que vai dizer assim, não, ó, você voltou para o mundo, tem que se batizar de novo. Porque olha só o que você fez nesse... Como você se arrebentou de novo, vamos batizar. Não. Porque a pessoa pode voltar, né, se reconciliar com Cristo, né, e seguir a vida assim mesmo. Não tem obrigação de batizar novamente. Aí é a escolha da pessoa. E a igreja não pode forçar a pessoa a se rebatizar, digamos assim, né, para que ela... Não. Se a pessoa não quer, não quer. Mas se a pessoa acha que precisa, que vai ser melhor, sente culpa, sente um pouco do peso de ter se desviado e voltado, amém. Mas aí é a pessoa que tem que querer, não pode ser a igreja forçando a situação. O que mais? Quando a pessoa trabalha em igreja, recém-convertida, pouco tempo convertida, e trabalha muito na igreja, e os pastores, então, têm que batizar para continuar trabalhando na igreja. Aqui, acho que conecta exatamente com essa segunda parte, né? A questão do ministério, né? É. O batismo não pode ser pré-requisito para o ministério. Tipo assim, se você não for batizado, você não pode exercer ministério. Não existe isso na Bíblia. Tá? Isso é da cabeça dos homens, que impõem essas regras. Batizar é válido, batismo. Está querendo, é lógico. Sim. É comigo mesmo. É a escolha da pessoa. Assim, olha, eu queria batizar, mas eu achava que podia esperar mais um pouco, não era ainda. Tá? Ainda tinha, né? Estava preparado, eu nunca me afastei mais da igreja. Entendi. Podia ser batizado. Eu acho que eu não entendi. Você não entendeu? Então, não fui eu que pedi para ser batizado. O pastor falou que para eu continuar fazendo, eu fazia, inclusive ele ficava na minha casa, tinha que batizar. Ah, entendi. Meio que, para você continuar trabalhando na obra, tem que ser batizado. Tem que batizar. Na verdade, não existe isso na Bíblia, do tipo, olha, se você não for batizado, não pode exercer nenhum ministério. Acho que o exercício do ministério e o batismo são coisas diferentes. Tá? Então, assim, o batismo, ele é individual, é você com Deus, você com Cristo. E o ministério, ele também é você com Deus, você com Cristo, mas servindo, né, o corpo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A pessoa, ela precisa querer ser batizada. Tem que ser um desejo dela, não pode ser uma imposição da igreja, não. Você tem que batizar. É uma escolha individual. E quando tem uma igreja ou uma liderança que diz, não, se você não for batizado, não pode, não tem base bíblica para proibir uma pessoa, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele concede dons só para os batizados, é isso? Não. Do jeito que ele quer. Para quem ele quiser. Então, o batismo não é pré-requisito para o ministério e vice-versa. Isso aí é da cabeça das pessoas. Não tem isso na Bíblia. Tá? Tanto que, se a gente olhar aqui, o contrário também é verdadeiro. A pessoa que é batizada e ela não quer trabalhar em nenhum ministério, não tem problema nenhum. Ela não é obrigada a trabalhar no ministério. Ah, não, agora você está batizado, você vai ser líder disso, líder daquilo. Não. Né? A pessoa faz aquilo que o Espírito Santo tocar no coração dela.
E se a gente está obrigando, né, pessoas a se batizarem, se a gente está obrigando, então a gente não está fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, que é ensinar. Né? E de fazer discípulos de todas as nações. Então, fazer discípulos significa ensinar essas pessoas a respeito das verdades, mas a decisão é de cada um. Quando o eunuco estava com Filipe, né, caminhando lá na estrada, e Filipe estava explicando, né, as escrituras, o eunuco que quis se batizar. Não foi Filipe que falou assim, não, agora tem que batizar. Eu já te expliquei. É uma decisão. Então, erra muito quem obriga as pessoas a seguirem normas que não necessariamente estão na Bíblia. Eu queria batizar, mas eu achava que era muito cedo. Queria esperar um pouquinho mais. Eu achava que ia esperar um pouco mais. Mas infelizmente... Mas essa condição de que, olha, se você não se batizar, você não pode fazer nada na igreja, isso não existe na Bíblia. Tá? Eu acho que quem vai nessa linha está errado. Tá? Acho que o batismo não é pré-requisito para o ministério. O batismo é pré-requisito para a novidade de vida, que nós vimos na semana passada. Vamos seguir? Deixa eu avançar aqui. Certo, Marquinhos? Vamos lá. Cadê aqui? Vamos lá. O estado civil de uma pessoa não é restrição para o batismo. Divorciados não podem ser batizados, Marquinhos. E aí? Como que fica? Vou até continuar de pé aqui, né? Que essa aí é polêmica, né, Marquinhos? Cadê aqui o controle? Meu Deus, tá aqui. Né? Tem muitos lugares que dizem o seguinte: você tá casado no civil? Não, eu só tô morando junto. Então você precisa casar primeiro para depois vir se batizar. Separou da mulher? Separei. Então a gente não batiza divorciado aqui nessa igreja. Né? Na verdade, gente, o estado civil da pessoa não faz a menor diferença. Né? O cara é casado, é solteiro, se separou, tá viúvo, quer se batizar, se batiza. Não, porque eu não me casei ainda, eu moro com a minha esposa, mas a gente não é casado no papel. Então tá, depois você casa no papel lá, se você quiser, mas por enquanto, né? Se você quer se batizar, batiza, porque o estado civil não é uma restrição para as pessoas se batizarem. Não tem isso na Bíblia. Tá? Ó, você está casado, legalmente, os filhos estão registrados? Estão. Tá bom. Né? Você está em dia lá com as eleições? Né? Deixa eu ver. Ah, está em dia com... Não tem razão para isso. Amém? Esses eram os mitos e verdades que a gente tem, e aí eu paro por aqui para deixar para perguntas. Perguntas. Quem quer fazer alguma pergunta sobre o batismo? Não entendi, Sinara? Vai lá, Marquinhos. Essa? Então tá respondido, né? O cara é casado, solteiro. Aí conta como foi aí, seu... Batizou de novo. Né? Batizou 2 vezes. Né? Então, gente, tem igrejas que dizem o seguinte, olha, se você não tiver casado direitinho, não tem isso, entendeu? De estado civil, não, está divorciado, ó, aqui a gente não batiza quem é divorciado. Ou que a gente não batiza quem não casou no cartório. São coisas completamente diferentes, tá? O batismo ele é individual. A pessoa entendeu que com o batismo ela está criando uma conexão com o Senhor para andar em novidade de vida, sepultar o velho homem. Então, não é a idade, não é
estado civil, não é o pecado. Ah, eu fumo, posso me batizar fumando? Poxa, batiza, olha. Né? Não, mas eu quero primeiro me livrar do vício. Você tem tratamento médico para isso, não se preocupa. Né? Você vai lá no médico, o médico te ajuda a se livrar do vício. Não precisa esperar, né? Batiza. Esse argumento. Né? Tem que parar com tal coisa primeiro para depois batizar. Eu ainda bebo muito, eu preciso parar de beber primeiro, não vai batizar nunca. Porque eu tenho problema de cigarro, de bebida, de vício. Não é, né, impedimento para você batizar. Você batiza e vai para o médico te ajuda a se livrar do vício. Tem remédio para isso, tem tratamento para isso. E eu acredito até inclusive nisso, Marquinhos. Eu acho que o batismo vai ajudar nesse processo. Então, a gente não pode ter aquela ideia de que eu preciso estar perfeito para me batizar. Não precisa. Mas você precisa querer, porque às vezes tem gente que não está confortável ainda. Então, se você não está confortável, ok. Né? Pensa, avalia, entende, e aí vai. Eu me batizei, eu tinha 12 anos de idade. E, aliás, eu ia completar 12 anos de idade quando eu me batizei. Foi 7 de setembro de 88. Faz tempo, Marquinhos. Marquinhos ainda estava só no coração de Deus, né, Marquinhos? Então eu me batizei no dia 7 de setembro de 88. Um mês e meio depois, sabe o que aconteceu? Eu me afastei da igreja. E eu fiquei de 88 até acho que 93, 92, 93. Um pé na igreja, um pé no mundo, sabe? Você fica assim, né? Mas de alguma forma, eu acho que o batismo foi bom para mim. Né? Porque eu tinha... Sabe quando você está fora, mas você sabe que aquilo que você está fazendo não está certo, né? Sabe que Deus não está totalmente feliz. Então eu tinha um pouco de temor, mesmo passando toda essa parte da minha adolescência, dos 12 até os 17. Eu tinha algumas coisas que essa linha eu não posso cruzar. Esse pecado eu não vou querer cometer porque Então, eu lembro que a gente está na década de 80, 90, né? Então era diferente naquela época, né? Quem é dessa época sabe, né? Você ia lá para as festas, as crianças fumavam com 12 anos, só você ter uma ideia, né? Né, Marquinhos? As crianças fumavam com 12 anos já. Porque todo mundo fumava. Né? O cara acendia o cigarro pro pai e já deu um monte, aquele mais forte. Toda hora na televisão. Então era uma época diferente. As crianças já começavam a beber muito cedo. Às vezes tinha, por exemplo, lá no centro de Barueri, tinha umas danceterias antigas. Acho que já nem existe mais, né? Desculpa aí fazer igual. Descobri que Marquinhos é mais velho que você. Ô Marquinhos, no dia da semana do aniversário eu vi uma dessa ainda, impressionante. Tá gravando, Marquinhos, ficou gravado aqui, sinto muito. Então, eu lembro, gente, que assim, não era escandaloso, né, um adolescente de 12, 13 anos bebendo, bêbado, caído. Todo mundo bebia, todo mundo fazia isso, né? Só que eu tinha limites que eu não passava. Então, eu lembro que às vezes a gente saía da escola, parece engraçado, vou até falar para ficar gravado aqui, né? Mas todo mundo, né? Imagina, 12, 13, 14 anos, eu estudava no Mirtz, aí a gente descia para o Kibbutz, que eu não sei se ainda tem lá em Barueri, não tem mais. Aí a molecada fazia o quê? Pedia cerveja, né? E eu pedia Coca-Cola, Guaraná e tal, e pagava pelo... Então tinha certas coisas que eu não
não passava certos limites que eu não atravessava. Mesmo com um pé na igreja e um pé no mundo. Então eu acho que o batismo, eu sepultei meu velho homem, talvez ele ficou meio em estado vegetativo, assim, não morreu totalmente, né? Mas eu creio que ele foi muito positivo para eu, né, nessa minha fase, né, de frieza espiritual, eu ainda assim ter bastante temor a Deus e não sair fazendo qualquer bobagem. Porque podia. Os meus pais, eles não eram do Senhor. Né? Eles não iam para a igreja. Então eles não tinham... se eu começasse a fumar... Porque minha avó fumava. Meus pais nunca fumaram, mas minha avó fumava. Quando ela ia em casa, eu falei, vó, deixa eu acender um cigarro para você. Já, puf! Né? Os meus tios fumavam todos, né? Então, acho que o batismo foi muito importante para mim nesse sentido, de se eu não sepultei o velho homem totalmente, eu deixei pelo menos ele em coma durante muito tempo, até voltar. Em 93, eu firmei de vez na igreja e nunca mais quis saber dessas coisas. Então, o batismo é importante. A gente não imagina o movimento que ele causa no mundo espiritual. Já passei do horário, né? Passei. Já vou terminar aqui. Causa um efeito espiritual muito positivo na nossa vida. E a gente não precisa ser perfeito para batizar. A gente só precisa realmente querer ser batizado. E achar que não, eu vou lá e me batizo e deixa que a obra quem completa é o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Terminamos por aqui, deixa eu interromper a gravação.